Olá pessoal, hoje é terça-feira e toda terça-feira, você sabe, é dia de projeto, trabalho e debate. Esse projeto maravilhoso que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar juntamente com Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro. E hoje quem vai responder é um talento de uma nova geração de juristas. É o procurador do trabalho e professor Felipe Jardim, aquele que eu chamo de Fio Jardim, porque ele é encantador. E ele vai fazer uma pergunta, ou vai responder uma pergunta muito importante e atualíssima. É sobre essa nova lei das trabalhadoras gestantes. O que fazer quando for impossível o trabalho não presencial? Você vai ver a resposta no perfil lá do Fio Jardim, né? E aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Olá, meus queridos amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Hoje sou eu que respondo a pergunta da semana no Projeto Trabalho em Debate, coordenado pelos queridos amigos Danilo Gaspar, Yuri Pinheiro e Rodolfo Pamplona Filho. E o tema da semana é mais previsível que especial de final de ano do Roberto Carlos na Globo. Absolutamente, o tema da semana não poderia ser outro. Nenhum outro assunto trabalhista dominou tantos os debates nos últimos dias, afinal, surgiu uma lei nova, fresquinha, que determina o afastamento das trabalhadoras gestantes do local de trabalho. Obviamente, estou falando da recente lei número 14.151, publicada no dia 12 de maio, também conhecido como quarta-feira da semana passada. Então nós vamos falar sobre os impactos da nova lei das trabalhadoras gestantes, especialmente procurando responder a dúvida do que fazer quando for impossível o trabalho não presencial. Essa lei, aliás, demorou quase um ano para vir a lei. O projeto de lei original foi apresentado em julho do ano passado, lá no início da pandemia, e só agora, em maio, é que terminou a tramitação legislativa e houve a sanção por parte do Poder Executivo. Enfim, antes tarde do que mais tarde ainda. E vejam que dado interessante. Para todo PL em tramitação no Congresso Nacional, é aberta uma enquete em que a população pode votar se concorda ou se não concorda com a proposta. Sabem qual o percentual de aprovação desse projeto, hoje transformado na Lei 14.151? 95%. 95% de aprovação, apenas 3% das pessoas que votaram na enquete discordaram do texto. Então, daquelas pessoas que votaram, houve um apoio maciço em relação à aprovação dessa lei. Isso não pode ser ignorado, inclusive deve ser avaliado como mais um elemento para a gente definir quais as consequências jurídicas desse texto que hoje virou lei. É uma lei, digamos assim, sintética. A lei tem apenas um artigo e um parágrafo, e claro, como toda lei econômica, gera boas dúvidas e bons debates. Em suma, esse único artigo determina que a empregada gestante deve ficar afastada de suas atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Essa informação é muito importante. Sem prejuízo de sua remuneração. Ou seja, a lei não deixa dúvida, ela é expressa em afirmar que a trabalhadora deve continuar recebendo seus salários enquanto estiver afastada do trabalho presencial. Esse afastamento deve valer enquanto perdurar, enquanto permanecer, abre aspas, a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. Ou seja, a nossa indesejável e triste pandemia. A lei também diz que a empregada afastada deve ficar à disposição do empregador para exercer as suas atividades no domicílio, por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma qualquer de trabalho à distância. Aqui a lei não entra muito em distinções teóricas sobre a diferença entre teletrabalho, home office, trabalho em domicílio e etc. Para a lei, tudo aquilo que não for trabalho presencial, prestado no âmbito da empresa ou do empreendimento econômico, ou até mesmo na casa do empregador, se nós pensarmos no trabalho doméstico, tudo aquilo que não for presencial, para os fins dessa lei,
é tecnicamente considerado como trabalho à distância. Isso, em princípio, não é um problema. É até bom que essa lei não tenha entrado nessa discussão, não era esse o objeto. A lei é positiva, vamos deixar isso bem claro desde o início. A lei é extremamente necessária, ela vem até com certo atraso, mais de um ano após o início da pandemia, e tem o objetivo claro e necessário, isso é muito importante, de proteger a saúde e a segurança da mãe e do nascituro, do bebê. O problema da lei, portanto, não está no que ela diz. O problema da lei está naquilo que ela deixou de dizer. Naquilo que a lei falou, naquilo que ela regulamentou, ainda de que forma curta, é excelente. O problema foi que ela esqueceu de dizer, esqueceu de regulamentar determinados temas, e isso gera debates. Talvez a dúvida mais importante seja exatamente essa. Como resolver quando a atividade econômica desempenhada pela trabalhadora não comportar o trabalho à distância? Ou seja, quando o trabalho somente puder ser desempenhado de forma física, presencial, no local de trabalho. Os exemplos são muitos. O próprio trabalho doméstico, como já falamos, que é o caso da empregada doméstica ou da cuidadora de idosos, por exemplo, ou atividades de vigilância e limpeza, o setor de transportes, boa parte das atividades industriais e comerciais típicas, a educação básica ligada ao ensino infantil, das creches para crianças de 0 a 5 anos. Imagina uma criança de 2 anos fazendo aula virtual pelo Zoom. Não dá, né? Então, essa é uma realidade da vida real, da vida das pessoas, das relações de trabalho, que a lei ou ela esqueceu de abordar, ou ela propositadamente não quis enfrentar. O fato é que a lei simplesmente não enfrenta, não resolve essa situação. Como fazer, então, quando não for possível realizar as atividades à distância? Será que nesse caso, de forma excepcional, já que a lei não previu, se mantém a trabalhadora gestante em sua rotina normal de trabalho, no trabalho presencial, e em compensação se aumenta o nível de segurança, com fornecimento de máscaras, no melhor tipo, uma melhor qualidade, álcool gel? Não. Claro que não. Claro que não é essa a solução. A trabalhadora deve ser afastada. Ponto. Ponto de exclamação. Sobre isso não há qualquer discussão. Mesmo que a lei não tenha regulamentado, não se discute isso. A trabalhadora gestante e o trabalho presencial são inconciliáveis. Ah, professor, então ela vai receber sem trabalhar? Calma, vamos devagar. Vamos devagar na análise. Em janeiro desse ano, em razão da segunda onda da pandemia, o MPT, Ministério Público do Trabalho, pelo seu Grupo de Trabalho Nacional de Enfrentamento à Covid-19, lançou uma nota técnica 1 de 2001, abordando exatamente esse tema. A nota técnica insta as empresas a retirar das escalas de trabalho presencial as trabalhadoras gestantes, garantindo o direito de trabalharem de modo remoto quando for compatível com a função. E quando não for compatível com o home office, que o afastamento seja pautado em medidas alternativas, como interrupção do contrato, férias coletivas, suspensão do contrato, seja pelo layoff ou para qualificação, entre outras. Então, antes de se chegar nessa situação da trabalhadora ser remunerada sem o trabalho, a própria CLT oferece alternativas que devem ser pensadas, nessa situação da gestante na pandemia. É o caso da transferência de função, que está lá prevista no artigo 392, parágrafo 4º, inciso 1º, quando as condições de saúde exigirem, a gestante pode ser mudada de função. Então, sim, pode e deve o empregador alterar a função da trabalhadora, caso não seja possível o seu trabalho físico. E essa é uma possibilidade legal, prevista na CLT há mais de 20 anos, que pode ser perfeitamente aplicável ao momento pandêmico que vivemos. Essa disposição é perfeitamente compatível com a Lei 14.151 para que se encontre uma nova função de trabalho remoto para a empregada gestante. Certo. Mas, professor, e se não houver a possibilidade de mudar de função? Se mesmo assim, em razão do tipo de atividade econômica que a empresa exerce, quando não for possível a mudança de função, o que se faz? Ainda temos a possibilidade de aplicação
das recentes medidas que tratam dos programas emergenciais de manutenção do emprego e renda, como suspensão do contrato, por exemplo. E, pessoalmente, não considero que sejam enfrentamentos antagônicos, ou seja, a nova lei não exclui a possibilidade de que o contrato da gestante seja suspenso, desde que, por óbvio, né, essa é uma condição legal que a gente não pode superar, se mantenha a remuneração da trabalhadora. Então nós temos possibilidade de mudança de função prevista na CLT e nós temos a possibilidade de aplicação das medidas emergenciais de proteção ao emprego. Se nada disso for cabível, né, dentro de uma situação específica, aí realmente não há outra solução em cumprindo a lei, senão afastar a gestante do trabalho presencial. Ela sim ficará à disposição do empregador, sem trabalhar e recebendo a sua remuneração. E aí vem mais uma outra grande pergunta. Quem deve pagar essa remuneração? Seja quando houver a diferença de valores entre o benefício e a remuneração da empregada, no caso das medidas emergenciais, ou mesmo na hipótese de afastamento completo das atividades. Quem paga? Quem é responsável? O empregador ou o Estado? Em apenas uma semana de vigência da lei, já houve a criação de duas correntes. Uma primeira diz que a responsabilidade é do Estado e a outra diz que é do empregador. Vamos voltar um pouquinho, isso é bem interessante, e analisar o texto original do projeto de lei e como ocorreu a tramitação deste projeto na própria Câmara dos Deputados. E lá nós vamos encontrar duas informações importantes. A primeira curiosidade é que o texto original do PL, na forma em que foi apresentada pela deputada Perpétua Socorro, do PCdoB do Acre, não mencionava o pagamento de salários. Simplesmente não havia qualquer menção de recebimento de salários ou não pela gestante enquanto houvesse o afastamento. Veja como era a redação original do PL. É obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto tal. Artigo 3º. As trabalhadoras que estiverem sob a licença ficarão à disposição para o trabalho remoto. Apenas isso. Então não havia nenhuma previsão de pagamento de salários para trabalhadoras gestantes em caso da impossibilidade de trabalho físico, presencial. Certamente, se essa redação fosse ao final aprovada, se transformasse em lei, iria gerar ainda mais confusão, dúvidas, inseguranças jurídicas. E com um pouco de experiência nessa área, de mais de 20 anos atuando na área trabalhista, não duvido que houvesse gente defendendo que se tratasse de uma licença não remunerada. E um outro dado também muito interessante nessa questão da responsabilidade de pagamentos de salários é quando a gente analisa a tramitação do PL. Durante a discussão da matéria, foi apresentada uma emenda de plenário que dizia que quando o trabalho não puder ser realizado de forma remota, a gravidez será considerada de alto risco e a grávida fará jus ao salário maternidade. A grávida fará jus ao salário maternidade, conforme 8.213. Então, durante a tramitação legislativa, houve sim uma tentativa, em última instância, de atribuir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da grávida afastada. E essa emenda, como sabemos, ela foi rejeitada. O acordo construído para que este PL seja aprovado foi pela aprovação do seu texto original, né? Apenas com uma melhora técnica da sua redação, que é o caso da previsão do pagamento de remuneração. Então, caso houvesse a intenção do legislativo de transmitir a intenção do ônus do salário ao Estado, isso deveria ter sido feito de forma expressa na própria Lei 14.151, o que, aliás, foi tentado com o pagamento do benefício do salário maternidade e essa proposta não foi aprovada. Houve decisão que isso não deveria ser aprovado na lei. Então, me parece que todo o processo legislativo, desde o seu início até o final, sinaliza que não se trata de uma responsabilidade do Estado, e sim, portanto, do próprio empregador. Sim,
Eu sei que a Convenção 103 da OIT, vigente no Brasil, determina que, em hipótese alguma, o empregador deve ser o responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que emprega. Só que esse artigo se refere à licença maternidade, que no caso do Brasil, sim, acaba sendo responsabilidade do Estado. Só que nós não estamos falando de licença maternidade. Nós estamos tratando de uma situação transitória e excepcional no âmbito de uma pandemia mundial. Então, eu não tenho dúvida em dizer, esse é o meu entendimento, que sim, a responsabilidade pela manutenção dos salários das gestantes durante o afastamento é sim do empregador. Não se ignora a grave crise econômica que nós estamos atravessando, mas o que nós estamos falando é sobre dar efetividade plena à proteção da maternidade e à infância, que inclusive é direito social fundamental previsto na nossa Constituição. É do empregador o ônus da atividade econômica. Tudo aquilo que envolve organização de trabalho, aplicação das medidas sanitárias de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores e, como não poderia ser diferente, também da efetivação das normas de proteção à maternidade e proteção da infância. Gostou da abordagem? Se você gostou desse vídeo, indique para os seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo e até semana que vem, quando outro professor ou professora irá responder mais uma pergunta atual no projeto Trabalho em Debate.